Olá, eu sou o Oblitai e me perguntam sempre se eu acho que Monstruoso é a trilha mais complexa de Ordem Paranormal. Pois é, eu destrinchei a trilha do Monstruoso inteira aqui pra gente fazer o guia definitivo do Monstruoso. Sim, eu acho que Monstruoso é a trilha mais complexa de Ordem Paranormal. Galera, vídeo longo, vocês já sabem como que é, eu fiz muita ajuda de vocês pro vídeo conseguir ir pra frente, né? Então já deixa o like, se inscreva no canal, comenta aí pra ajudar a gente no engajamento, porque hoje a gente vai começar a falar do Monstruoso. Obviamente, eu vou dedicar um vídeo pra cada elemento, mas esse vai ser o guia definitivo do Monstruoso no canal, algo que eu já tinha prometido pra vocês lá atrás, lá no lançamento do Sobrevivendo ao Horror, e, enfim, né, ainda não tinha conseguido fazer, mas agora eu acho que é um ótimo momento pra gente fazer isso. Então, importante lembrar vocês, né, o Monstruoso ele é uma trilha nova que veio aí para Combatente, pois é, lá no suplemento Sobrevivendo ao Horror. Se você ainda não tem o livro de regras de ordem paranormal, nem o suplemento Sobrevivendo ao Horror, você pode comprar com o nosso cupom de desconto, Dados Mágicos, que está aparecendo aqui embaixo lá no site da Editora Jambô, assim como ganha o desconto em qualquer produto lá e ajuda a gente ainda, tá bom? Vamos lá então falar sobre o Monstruoso aqui, começando hoje com o Monstruoso de Conhecimento, tá? A gente vai fazer de trás pra frente ali. Tem umas coisas interessantes, né? Primeiro que a gente precisa lembrar que é de combatente, é muito louco pensar nisso. Quando o Monstruoso saiu, muitas pessoas que gostavam de jogar de ocultista torceram o nariz e falaram, putz, cara, eu vou ter que experimentar isso aí agora. Eu mesmo já joguei em live com o Monstruoso de Sangue, Nex 99, lá no canal Dados Mágicos. Se você não assistiu ainda, recomendo muito ver, eu vou deixar o link da playlist aqui na descrição e vamos lá falar sobre isso. Por que que o Monstruoso ele é tão complexo? Olha só, ele foi uma trilha escrita pelo próprio Selbit, né, o Monstruoso, e além dele ter várias particularidades nos seus necks aí, né, nos seus avanços de exposição paranormal, ele também tem uma complexidade porque vem atrelado a ele a questão de progressão de necks. No suplemento Sobrevivendo ao Horror, a gente tem uma regra opcional de progressão de necks que faz com que os personagens recebam alterações de aparência conforme eles vão se aprofundando na exposição paranormal. E dentro do Monstruoso, aquela regra opcional passa a ser obrigatória. Olha só o que o livro fala pra gente. Ele diz que os personagens recebem todas as alterações apropriadas ao seu Nex, descritas na progressão, e se a regra de nível e experiência estiver em uso, recebe o dobro de Nex sempre que se expõe ao paranormal. Isso significa que, se você ainda estiver utilizando a regra opcional de nível e experiência, a chance do seu personagem atingir Nex mais altos em níveis baixos é alta também porque ele recebe o dobro, né? Mas o que importa pra gente aqui é realmente essa questão das alterações apropriadas do seu nexo de progressão. Por que isso aqui é um problema? Porque é isso que deixa a trilha bem mais complexa. Perceba que aqui, olha só, a gente vai falar de conhecimento hoje, tudo que tá em amarelo é realmente sobre a trilha do Monstruoso. E aí tudo bem. Tudo que está em branco é sobre a progressão aí de Nex, nessa questão da alteração da aparência. Então tem muito mais informações vindas da alteração de aparência do que do Nex, né, aí da progressão de Nex do Monstruoso propriamente dito, tá? Isso é muito doido, mas a gente vai falar com calma. Tudo começa aqui, né, em 10%, quando você pode escolher as trilhas e você vai lá e escolhe que o seu personagem seja um monstruoso. No nosso caso, a gente vai focar aí no monstruoso de conhecimento. Em 10%, eles têm o que nós chamamos aí de ser amaldiçoado, em que você vai ser treinado em ocultismo, e se você já for treinado, você recebe mais 2 na perícia. O monstruoso, por mais que ele seja uma trilha de combatente, ele vai ter muito isso envolvendo o ocultismo e rituais. Por isso que é uma trilha que se difere bastante do que a gente está acostumado, tá? Depois ele fala pra gente que todas as divisões aí do monstruoso vão ter uma etapa ritualística, tá? Todos eles têm, todos os elementos vão ter essa etapa ritualística. O que é isso? É algo que o seu personagem precisa fazer todo dia, como se fosse um ritual ao elemento, ele fosse um devoto àquele elemento ao qual ele se dedica, para receber alguns poderes. E se ele não faz isso, ele recebe ali as condições de fome e sede. O que poderiam ser essas etapas ritualísticas? Poderiam ser pro monstruoso de sangue beber sangue, pro monstruoso de conhecimento comer papiro, ou fazer algum ritual de escrita. Isso é muito mais narrativo, mas é algo que você, enquanto jogador, não pode se esquecer jamais na hora que for jogar, tá bom? Fome e sede. Só lembrando vocês aqui, né, é como se o personagem de vocês precisasse fazer um teste de fortitude DT15, mais um por dia de fome que ele tenha passado, e se falhar, ele fica com a condição fraco, se falhar de novo em mais um dia, ele fica com a condição debilitado e aí até ficar inconsciente. Obviamente aqui você não pode esquecer disso, né, mas tem uma pequena penalidade.
Uma vez que você passou nos 10%, a gente vem direto aqui pro monstruoso do conhecimento. Olha ele aí que estiloso, pra gente ver a habilidade que ele tem. O 10% do conhecimento ele recebe, sendo um ser amaldiçoado de conhecimento, resistência a dano balístico e a dano de conhecimento 5. Isso quer dizer que toda vez que você tomar um dano que seja dessas categorias, você vai reduzir 5 antes de debitar da sua vida. E você recebe também visão no escuro, além de somar o intelecto na sua defesa. Isso é interessante, a gente precisa pensar que tá jogando de um monstruoso. Então se você for preparar a build do seu monstruoso, pro intelecto, talvez já seja interessante no caso do conhecimento. Você focar, né? Normalmente como combatente a gente foca o quê? Em força ou agilidade como principal atributo. No caso do monstruoso, você tem que pensar que ele é muito mais um ocultista do que um combatente, apesar de utilizar a árvore de resistência do combatente, por isso que a classe é tão interessante. Além disso, você também sofre menos um D20 em atletismo e acrobacia. Então perceba que o monstruoso de conhecimento não vai ter fortes imperícias físicas. O negócio dele realmente vai ser mais intelecto. Talvez valha a pena você já colocar aí o intelecto como sendo o principal atributo, tá bom? Até porque você vai ter uma defesa baseada no intelecto, que ajuda muito a manter um nível mais alto aí de defesa, tá bom? E aí depois disso, galera, esse 10% aqui, todos eles recebem, né? Essa questão de ser treinado em ocultismo. Agora, esse 10% aqui das resistências é apenas o de conhecimento. Mas uma coisa que todos eles vão ter no 25% de Nex é aqui alterações gerais, tá? Algo que o seu personagem vai ter sem sombra de dúvida. Ele fala pra gente que você vai poder fazer testes de ocultismo mesmo sem ser treinado, o que pra gente não importa muito, né? Porque a gente acabou de ver ali que em 10% de Nex do monstruoso todos recebem treinamento em ocultismo, então pra gente não faz diferença. E ele fala que você vai sofrer menos 5 em uma perícia à sua escolha entre diplomacia, enganação e intimidação, e essa penalidade representa uma alteração física que você sofreu, ou mental, né, da sua exposição. Ele até mostra que pra gente essa imagem foi muito criticada quando o suplemento foi lançado, né? Mas é apenas um exemplo de alteração física que o conhecimento pode proporcionar. Então talvez você comece a apresentar ali os olhos brancos, né? Essas veias já mais marcantes e etc. Mas é só um exemplo narrativo, né? O seu personagem pode fazer como você bem entender. E ele fala aqui pra gente que, então, a questão do bônus a gente não vai ter, porque o nosso personagem já vai ganhar o treinamento em ocultismo. A gente fica só, então, com a penalidade, que é o menos 5 em uma perícia. Eu recomendo vocês pegarem aqui aquela que você menos vai utilizar. Afinal de contas, ou alguém foca na diplomacia ou na intimidação. Normalmente, né? Você nunca vai focar nas duas ao mesmo tempo. Então, pega a que você não focou e bota essa penalidade nessa perícia de escanteio aí e manda bala, tá? Depois disso, nós temos aqui, ainda em progressão de Nex, a gente vai ter que 35% mais uma alteração no seu personagem, o que deixa ele mais complexo um pouco. Ele fala pra gente, olha, escolha um atributo, é certo, presença, e você soma o atributo escolhido no seu total de PE. Por que exceto presença? Porque a presença já é o atributo base dos pontos de esforço, então não faz diferença, né? Entretanto, seu corpo desenvolve resistência aos comandos do seu próprio cérebro, por vezes tremendo ou movendo-se sozinho, e em outras até recusando-se a se mexer. Você sofre menos 5 em perícias da sua escolha entre atletismo, fortitude ou reflexo. E aqui entra de novo o que eu falei lá sobre a perícia de escanteio, né? Normalmente alguém que vai focar em fortitude não foca em reflexo. Meio que elas são antagônicas, digamos assim, entre várias aspas. Então você foca em uma delas e deixa a outra já de escanteio e mete marcha. E aí, aqui é interessante o porquê. Se você está fazendo um monstruoso de conhecimento e focou já em intelecto como seu principal atributo, vale muito a pena você escolher intelecto para somar o atributo no seu total de PE. Você vai ganhar muito com isso, vale muito a pena, tá bom? Depois a gente vem mais uma da categoria do próprio monstruoso, né? A trilha do monstruoso em si, mas a gente tem aqui uma característica que todos eles recebem como ser amaldiçoado, que é a resistência a dano um pouco mais alta, né? Então toda vez que você no dia acordou e fez a etapa ritualística, você vai receber aquela defesa que a gente comentou, que é a balística e qualquer outra, balística e conhecimento 5, ela vai se transformar numa resistência 10, então ela aumenta um pouco, o que é interessante, enquanto as penalidades em perícias aumentam para menos 2d20. Esse é um lance complicado, né? Você já tinha ali menos 1 D20 em atletismo e acrobacia, agora você terá menos 2 D20, o que é um problema. Além disso, ele fala que o seu intelecto aumenta em 1.
Imagina só se você escolheu o intelecto como atributo principal, você vai estar surfando muito na onda agora, porque além isso vai aumentar suas perícias, isso vai aumentar a sua defesa, né? A gente viu ali que ele soma intelecto na defesa e vai aumentar os seus pontos de esforço caso você tenha escolhido aqui na alteração de aparência o intelecto para somar no seu PE, porque você acabou de receber mais um de intelecto. E além disso, ele fala que você vai usar intelecto como atributo-chave para perícias de enganação e para calcular os seus pontos de esforço. Isso a gente já estava fazendo por conta da alteração, então a gente não vai ganhar muito, mas o atributo-chave para enganação ganharemos. Então aqui quando você teve que escolher entre diplomacia, enganação e intimidação, eu espero que você, né, não escolha enganação, já que você vai poder utilizar enganação como bônus agora de intelecto, tá bom? Vamos continuar aqui, depois disso em 50% a gente tem algumas coisas bem interessantes que acontecem, tá? Começando com a própria escolha do elemento. E depois de 50%, essas alterações físicas, elas passam a ser individuais de cada elemento, isso é muito interessante, né? Aqui em 50% ele fala pra gente o seguinte: a partir desse grau de exposição, você começa a se aproximar de um elemento. Na próxima vez que você transcender, ou seja, na próxima evolução ali de Nex que você tiver, você vai ter que desenvolver a afinidade com um elemento à sua escolha. E obviamente, nesse caso aqui, a gente vai escolher conhecimento, certo? Conforme o seu Nex aumenta, você recebe as alterações do elemento escolhido. A gente já está fazendo isso, né? Você já vai ter essas alterações individuais, como eu disse, do elemento de conhecimento. E como consequência dessa afinidade, você vai sofrer modificações visuais e elas podem ter um reflexo com a sua entidade. E aí ele dá um exemplo narrativo, né? De influências que você pode sofrer. Então, 50% de Nex é quando você já começa a se encaminhar para isso, e é aqui que as coisas ficam muito interessantes. Se você já assistiu até aqui, até a metade, 50%, eu tenho certeza que você já deixou o like e se inscreveu no canal aí, tá? Você também pode virar membro aqui do canal, clicando no botão embaixo, seja membro. Os membros têm várias vantagens no canal, como acesso antecipado aos vídeos, acesso ao nosso grupo do WhatsApp e jogar com a gente aí o one-shot dos membros, que todo mês acontece, tá? Vira membro você também, seja muito bem-vindo aí, apenas R$3. Você apoia muito o canal. Muito obrigado a todos os membros. Antes disso, em 60% de Nex, nós já temos a primeira alteração individual aí do conhecimento, tá? Ele fala pra gente que você passa a enxergar auras paranormais como se estivesse permanentemente sob o efeito do ritual terceiro olho. E ele fala que se você já conhece o ritual, você tem 1% de PE reduzido do ritual, tá? Isso aqui tem uma contradição, né? Muitas pessoas me perguntam, pô, como que funciona isso? Porque se eu já tenho permanentemente o ritual ativo, como que eu vou ter a redução de 1 de PE? Eu preciso gastar PE sempre para ativar ele? Basicamente não, tá? A menos que você queira utilizar com aprimoramentos. É isso que ele se refere aqui ao reduzir 1 de ponto de esforço. Você vai ter sempre o terceiro olho ativo na sua forma base, mas você também pode utilizar o terceiro olho com aprimoramentos, e aí sim, caso você já conheça o ritual, e você vai utilizar ele como um ritual para ter essas formas mais avançadas, ou seja, a forma discente, por exemplo, você vai ter a redução de 1 de PE, tá? E ele fala que você vai enxergar através do conhecimento, distorcendo a sua percepção, o que te torna permanentemente ofuscado. A condição de ofuscado, ela é pesada, tá? A condição de ofuscado fala pra gente que você vai ter menos 1d20 em testes de ataque e de percepção. Galera, o ofuscado é muito complicado, tá? Você vai ter uma penalidade aí pros seus testes de ataque, o que vai prejudicar realmente a sua performance no combate com o seu monstruoso de conhecimento. Mas ele pode utilizar de outras coisas aí, principalmente de rituais, para resolver problemas a partir de então. E o ataque físico, eu acho que não vai ser mais a prioridade desse monstruoso de conhecimento, né? Não sei se vocês concordam comigo. E aí até me perguntaram, né? A gente pode utilizar o item óculos escuro para tirar a condição? Vocês não sabem, no Sobrevivendo ao Horror tem um item chamado óculos escuro que inibe a condição de ofuscado. Mas nesse caso, tá? Na minha opinião, eu acredito que não funcionaria, porque é uma condição inata, é uma condição do próprio monstruoso de conhecimento e não algo externo para você utilizar um óculos escuro e bloquear. Portanto, eu acho que não funciona, não se aplica para esse caso, tá? Eu tenho aqui o ritual do terceiro olho, né? Caso você não se lembre, basicamente ele permite que você enxergue além da sua visão. Então você fica ofuscado, mas em contrapartida você vai ter aí o terceiro olho sempre ativo, e ele fala faz com que você sempre perceba as ameaças paranormais que estejam em volta, conseguindo inclusive informações sobre ela, tá? O que é muito útil. Depois a gente vai lá para 65%, aqui as coisas ficam interessantes. Primeiro que tem uma coisa que todos eles ganham, né? Esse aqui em cima é o que todos os monstruosos vão receber. Então, 65% você vira um ser assustador. A resistência a dano que você recebe por executar a etapa ritualística aumenta em 15. Então, todo dia, quando o seu personagem acorda, ele faz aquele ritual. Era conhecimento e balística, era 10, agora vai para 15, já é um RD
bem interessante, tá? Nessas etapas de dano. Mas a sua presença é reduzida permanentemente em 1. E aí é um problema, porque se a presença é reduzida, significa que isso afeta o nosso número de pontos de esforço. Por isso que é interessante você já ter o intelecto alto para ter influenciado nos pontos de esforço, porque aí você não vai sentir tanto essa mudança, tá? E isso aí é bem importante. 75% também, como sendo ali um monstruoso de conhecimento, você vai deixar de ser treinado em uma perícia para receber um número de dado bônus igual ao seu intelecto. Isso parece uma desvantagem no início, mas se você olhar com atenção, você vai ver que na verdade é um poder muito forte, tá? É algo muito poderoso. Imagina só, pega uma perícia aí que você não utiliza, tipo, sei lá, reflexo, já que você vai optar por reflexo ou fortitude, imagina que você usa fortitude ao invés de reflexo. Então você vai abandonar o reflexo. E aí ele fala o seguinte, você vai receber um bônus de dados igual ao seu intelecto. Imagina que o seu intelecto a essa altura do campeonato já seja 6 ou 7. Você vai receber ali 7 no dado de bônus. E ele fala que até o final da cena, sempre que você fizer um teste, você pode gastar um desses dados de bônus para receber mais um D20 no teste. Ou seja, imagina que você tem inteligência 6, você pode gastar para ter até mais 6 D20 no teste, tá? É muita coisa, dificilmente você vai falhar numa perícia assim, é praticamente impossível, tá? E ele fala que você recupera a perícia treinada perdida dessa forma no final do seu próximo interlúdio. Então mesmo que você perca ali uma perícia que você acha que seja importante, não é para sempre, né? Não é definitivo. Quando você fizer um interlúdio, você vai recuperar aquela perícia de volta e vai ter que sacrificar outra, né, para ter os seus dados de intelecto. Mas é uma habilidade muito poderosa, tá? É algo realmente bem interessante para se ficar esperto. Antes da gente progredir aqui para o Nex 75%, né, nessas alterações de aparência, tem um negócio interessante que a gente precisa observar. O livro ele vai falar pra gente o seguinte, quando o seu personagem atinge 75% de Nex, as coisas já começam a ficar um pouco mais complicadas para o monstruoso, porque ele vai ficar permanentemente perturbado. O que isso significa? A gente precisa lembrar que perturbado é uma situação aqui da insanidade e loucura do livro. Ele fala que, em regra, é quando você atinge menos da metade da sua sanidade, mas no caso do monstruoso, ele está sempre perturbado, mesmo que você esteja com a sanidade cheia a partir do Nex 75. Ele fala que, olha, não tem nenhum tipo de interferência mecânica, você estar perturbado, mas isso pode afetar sua percepção, sua interpretação. Por quê? Significa que o seu monstruoso já está muito mais avançado, ele está muito mais próximo de ser um ser de conhecimento do que um ser humano. Então, é legal você colocar isso na sua interpretação. E isso significa também que a ordem, ela bane você do grupo, né? Ou seja, você vai poder participar de missões extraoficialmente, mas nunca mais como um membro da ordem. Você ainda não vai ser caçado, né? Mas você perde todo o suporte da ordem, incluindo o acesso a equipamentos. E por isso você vai ter equipamentos equivalentes a uma patente inferior à sua, sempre ali, porque você conseguiu esses equipamentos por conta própria e não mais por ajuda da ordem. Exatamente. Então, assim, ser monstruoso é algo difícil, né? A própria ordem em si não apoia esse tipo de coisa. E ela, aos 75%, você já está muito influenciado pelo conhecimento e vai ser banido da ordem. Além disso, em 75% você recebe mais uma alteração física do conhecimento. Ele fala pra gente que você passa a perceber perigos, como se estivesse permanentemente sobre o efeito básico do ritual detecção de ameaça. Você já o conhece, menos 1 de ponto de esforço. Então a gente tem aqui o detecção de ameaça, que ele fala pra gente que, olha, é um ritual de conhecimento 2, e basicamente você vai ter ali sempre uma percepção, uma sensação de perigo, podendo gastar uma ação de movimento para fazer um teste de percepção, para saber a distância em que esse perigo está, além de ter o terceiro olho ativo. Você em 75% de Nex tem os 2 rituais permanentemente ativos, ou seja, você tem uma compreensão dos seus arredores muito maior do que um ser humano comum, tá? Então, ele fala também pra gente que em 75%, quando você tenta enxergar a realidade em sua forma básica, isso vai parecer cada vez mais cansativo e a sua penalidade de condição de ofuscado aumenta em 2 D20, né? Você vai ter ali menos 2 D20 em testes de ataque, que é brutal. 75%, esquece, você não faz mais ataques físicos aos seus oponentes, dificilmente você vai acertar, tá? O jeito é você apelar realmente para rituais e rituais de conhecimento, tá bom? Além disso, nós temos aqui mais uma mudança do Nex 90%, a última alteração de aparência que o seu personagem sofre. Ele fala que você, quando não está na escuridão, em vez de ofuscado, você se torna cego. Uma condição muito pior, né? Ali você não pode fazer testes de percepção, é algo bem mais grave dentro do monstruoso. E a sua percepção, por outro lado,
deixa a ser mais clara. Então, é como se você, como monstruoso de conhecimento, deixasse de enxergar o mundo real e enxergasse apenas o outro lado. Ou seja, o que muda aqui é que você não precisa de uma superfície reflexiva para conjurar ritual e as informações do alvo se formam na sua cabeça, tá? Aqui no caso da vidência. Por quê? O ritual de vidência, ele fala pra gente que você precisaria, né, de alguma plataforma reflexiva para conseguir fazer o ritual, e nesse caso aqui você não precisa. Basicamente ele fala pra gente que você vai conseguir descobrir alguma coisa sobre o alvo, tá? Ele fala que o alvo pode estar a qualquer distância, tendo sim um teste de resistência para não ser visto, tá? Mas em regra geral você vai conseguir saber exatamente algumas coisas sobre ele, a depender de como foi o seu teste para vivenciá-lo. Um ritual bem interessante, não vou me aprofundar aqui em detalhes, mas basicamente você vai ter esse ritual na sua base aí de rituais de conhecimento, tá bom? Eu tenho já um vídeo aqui no canal de como que combatente pro e especialistas podem aprender rituais. Eu tô pensando até em fazer um remake desse vídeo, mas por enquanto ele existe, é muito bom. Se você não sabe como que combatentes podem ter rituais, vale muito a pena você assistir, até porque rituais pro nosso monstruoso de conhecimento vai ser o principal jeito dele causar dano no adversário, já que no ataque você vai ter aquela penalidade de menos 2d20, o que é muito prejudicial. E por último, não menos importante, a gente vem aqui para 99% de Nex, e aqui tem mais alguns detalhes que a gente precisa se atentar. Primeiro porque ele fala pra gente a pior coisa do monstruoso, o que basicamente torna impossível você jogar de monstruoso, que é quando o seu personagem atinge 99% de Nex, a sua sanidade é reduzida a 1, ou seja, qualquer presença perturbadora, qualquer dano que envolva ali um dano mental, você já entra na condição de enlouquecendo, tá? Automaticamente, não tem o que fazer. Ele fala que sempre que você fica enlouquecendo, em vez de sofrer um dano de efeito de insanidade, o seu personagem fica confuso. Confuso é uma condição também bem problemática dentro do Ordem Paranormal. Ele fala pra gente que o seu personagem sempre vai ter que rolar um D6 para decidir o que ele vai conseguir fazer. É uma condição mental pesadíssima. E além disso, ele diz que se o monstruoso enlouquecer com 99% de Nex, ele se torna permanentemente uma criatura do outro lado. Ou seja, galera, 99% de Nex, você já está na berlinda ali, você está por um fio de ser completamente destruído e é praticamente impossível você jogar de monstruoso 99% de Nex. Aí você vai virar pra mim e dizer, olha, mas você falou que jogou com um monstruoso 99% de Nex numa campanha. Sim, mas nós tivemos que adaptar isso daqui, tá? Essa parte aqui, principalmente, nós ignoramos ela, porque era impossível jogar sem isso, e então tem muito disso, né, galera? Às vezes você pode simplesmente chegar pro seu mestre aí, pro narrador, e combinar com ele alguma coisa diferente do livro, tá? Não se importe tanto com isso. Às vezes, para a diversão do grupo, se todo mundo do grupo aceitar, se todo mundo estiver se divertindo com isso, você pode ignorar uma regra como essa para tornar o jogo viável, tá? Foi o que nós fizemos. Todo mundo concordou, foi numa boa, nós nos divertimos pra caramba, tá? 99% de Nex você vira ali um ser aterrorizante. Ele fala pra gente que os efeitos por executar a etapa ritualística se tornam permanentes, ou seja, você permanentemente vai ter aquela redução de dano 15, mas você ainda vai precisar executar aquela atividade para evitar a condição de fome e sede, tá bom? E você também passa a ser considerado uma criatura paranormal para todos os efeitos, e a resistência, a nossa, no caso, balística e conhecimento, vai ser aumentada para 20, o que é bem interessante. Não só isso, em 99% de Nex, você também tem a sua força diminuída em menos 1. Então aí, galera, aí mesmo que o ataque já era, porque, né, a maioria dos ataques, a menos que seja uma arma ágil, depende do seu atributo de força, né, e com menos 1 em força, já era. Em compensação, o seu intelecto aumenta mais 1, ou seja, você vai estar estourando de intelecto, aquele bônus da habilidade dos seus dados, né? Vai estar mais alto ainda, e você vai ter um pouquinho mais de ponto de esforço também para utilizar rituais. Então, o monstruoso de conhecimento, basicamente, depois do 50% de Nex ali, ele depende de rituais para que isso aconteça. Você recebe percepção às cegas e aprende um ritual de conhecimento de quarto círculo. Percepção às cegas, basicamente, é esse detalhezinho aqui que faz você utilizar outras coisas como sua principal visão, tá bom? Então ele fala que escuridão e invisibilidade não afetam você, você sempre vai ver aquela criatura que esteja porventura oculta dessa forma, e ela tem alcance curto. E o conhecimento, né, o ritual de conhecimento de quarto círculo, eu aconselho muito vocês pegarem meu ritual favorito de conhecimento, que é Inexistir. Extremamente poderoso, extremamente complexo, vale muito a pena para você simplesmente aniquilar uma criatura que você esteja enfrentando, mas ele ressalta aqui pra gente que isso tem um preço. Sempre que você conjurar esse ritual que você escolher, tá? Não precisa ser o Inexistir, né? Inexistir é a minha sugestão aqui pra vocês, mas sempre que você conjurar o ritual, você perde a memória de tudo que você vivenciou desde o início da cena, ou seja, você não vai se lembrar daquele combate, já que provavelmente você vai utilizar isso numa cena de combate, enfim, ou a cena que for, você não se lembra mais dela.
E é isso, galera. Vídeo longo, né? Eu disse pra vocês que era realmente muita coisa. O Monstruoso de Conhecimento, ele é muito interessante de se jogar porque ele é muito mais um ocultista do que um monstruoso em si, e vale muito a pena você focar em pegar rituais desde o início pra conseguir ter um ataque decente com esse tipo de classe e não depender das suas armas, tá? Porque realmente é o maior ponto fraco, digamos assim, do Monstruoso de Conhecimento, na minha opinião, essa questão dele ter vários e vários nerfs nos seus ataques, e cada vez quanto mais nerfs a gente tem, mais difícil é acertar o alvo, então isso vai prejudicar ele bastante. Foque em rituais, tá? E principalmente rituais de conhecimento, que é o seu forte, até porque o Monstruoso de Conhecimento ele serve muito mais dentro do grupo como um buff ali, né, um suporte, digamos assim, de dano, do que um dano massivo propriamente dito. Então abuse disso, você vai se sair bem, eu tenho certeza disso. E foque sempre, claro, o intelecto como seu atributo principal. É algo estranho quando a gente pensa num combatente, mas pode dar uma dinâmica muito interessante. Eu gosto bastante, comenta aí se você já jogou com o Monstruoso de Conhecimento, eu quero muito saber. Deixa o seu like, se inscreva no canal, um abraço e tchau, valeu!